O que nós temos hoje, né, na modalidade de homeschooling, como, né, esse debate está sendo muito falado aqui no Brasil agora, mas o que nós temos hoje de exemplo no mundo, né, que adotaram esse tipo de método, que eu acho que não é com certeza não é uma forma geral, né? O país inteiro adotou homeschooling, não. Claro que você vai ter escolas, isso nunca vai acabar. Mas quais são os países que estão mais avançados nesse sentido, nessa filosofia nova, nesse padrão? Nós temos mais de 60 países que praticam o homeschooling como algo regular, como uma prática comum. Quando eu digo comum, é importante informar, porque as pessoas têm muitas desinformações a esse respeito. Nós estamos falando de países com uma superpopulação de homeschoolers, nós estamos falando de 5%. É muito importante isso. Não existem países com 20, 30, 40% de famílias homeschoolers. Sim. Então, mesmo que o Brasil se tornasse um grande símbolo do de homeschooling, nós não teríamos uma evasão escolar, professores desempregados, que é uma grande mentira que é contada para assustar os professores. Então, mesmo num país que é referência do homeschooling, que é o caso dos Estados Unidos, principalmente para quem tem uma cultura protestante, evangélico, né, porque é um país conhecido por ser um país evangélico, nós temos grandes homeschoolers lá que são autoridades no assunto, como por exemplo a professora Susan Bauer, que estudou homeschooling e escreve guias homeschoolers. Então a professora Susan Bauer fala muito sobre isso, ela estabelece guias, mapas, como funciona nos Estados Unidos. Alguns países, não muitos, por mais chocante que isso pareça, têm educação pública compulsória obrigatória como única alternativa, que é o contexto do Brasil. Se você não envia o seu filho para a escola, o conselho tutelar vai acionar você. Você vai ser responsabilizado como se você estivesse cometendo um crime, uma ilicitude. Isso é um violento atentado aos direitos humanos das famílias. Então isso precisa ser corrigido. Nós tivemos aí um projeto de regularização do homeschooling aprovado no Rio Grande do Sul. Na semana passada nós tivemos o projeto federal passando mais uma etapa, vencendo a etapa da CCJ em Brasília, e nós temos agora o nosso projeto de lei aqui em Santa Catarina. Nosso é forma de né? Isso, forma de dizer, né? O projeto é do deputado Bruno, está tramitando na Assembleia. Nós tivemos recentemente agora uma audiência pública, onde ficou muito claro nessa audiência pública como a esquerda, principalmente o PT, se organiza para combater o homeschooling, o homeschooling em Santa Catarina. Se você procurar depois, você pode assistir na internet a audiência pública completa com 2 horas, a audiência do homeschooling aqui em Santa Catarina. Claramente, sindicatos, professores ligados a sindicatos, militantes de esquerda e políticos de esquerda fazendo campanha difamatória contra as famílias, sem conhecer o que é homeschooling. Então, esta modalidade, a gente pode citar como exemplo os Estados Unidos, que tem muito sucesso nesse sentido. Sucesso porque esses 5% de famílias que aderem a esse modelo têm resultados acadêmicos e intelectuais iguais ou superiores a de qualquer criança que frequenta a escola. E esse superiores é muito importante, porque as pessoas têm a impressão de que os pais tiram os alunos da escola ou querem tirar os alunos da escola porque querem ostracizar essa criança, porque querem que ela viva enclausurada, porque são fanáticos fundamentalistas religiosos. E o maior motivo que leva as pessoas a tirarem as crianças da escola é justamente a deficiência intelectual do programa escolar. Inclusive a Elisa Flemer é uma aluna de 17 anos aqui do Brasil que estudou em homeschooler. Ela, durante todo o ensino médio, foi aprovada na USP, em um curso de engenharia da USP, e teve a sua matrícula prejudicada por decisões judiciais a esse respeito. Então ela tem todas as competências intelectuais, é um exemplo brasileiro, mas existem inúmeros exemplos fora do Brasil, que demonstra que o homeschooling funciona. E é a modalidade mais ideal, é a modalidade mais perfeita para uma criança, né? Feita sob medida para a criança. É a única modalidade que permite que você observe cada criança individualmente, dê uma educação individualizada, uma educação especializada, e que você consiga valorizar as preferências da criança e os talentos dela, e tentar corrigir as dificuldades. Dentro do espaço escolar, nós temos de 20 a 40 crianças numa sala de aula, um professor sobrecarregado, desmotivado e com péssima formação, tentando transmitir conhecimento para 40 crianças. É uma competição até injusta. Inclusive, pessoal, é muito legal reparar no seguinte: no final da audiência pública que nós tivemos na Assembleia Legislativa para discutir a questão do homeschooler,
do homeschooling, no final da audiência, a presidente da audiência, que é a deputada do PT, ela tomou a palavra e no seu momento de fala ela deixou algo muito claro. Ela disse o seguinte: e outra coisa, eu não consigo entender, não é justo. Muitos pais pensam que já que a escola pública é ruim, eu vou tirar meu filho da escola pública e vou dar uma boa educação em casa. Como assim? Que egoísmo é esse? Vou dar uma boa educação pro meu filho e o filho dos outros. Basicamente foi uma confissão que a deputada fez de que ela acha que é egoísmo porque eu falei na audiência que a minha filha não vai pra escola. De uma certa forma ela quis dizer que é um egoísmo, eu que tenho condições, que sou professora, que sou formada, que tenho condições financeiras, tirar meu filho da escola para dar uma boa educação para ele, enquanto os filhos dos outros estão se ferrando. Então, basicamente, foi uma confissão de que a escola pública está ferrando com as crianças. Foi basicamente isso. Sim. Se você analisar nas entrelinhas, né? E que o pai não tem o direito de querer salvar o filho dele. Que já que ele não pode salvar o filho dos outros, tem que deixar o filho dele se ferrar junto. Então, muito absurdo. E também um outro preconceito que tem... eu sou, como você sabe, sou deputada, então as pessoas podem pensar: deputada é fácil, né? Vai contratar um tutor ou vai fazer coisa assim. Ou a deputada é professora, também é fácil. Negativo. No caso da Elisa Flemer, ela não tinha pais professores e não tinha dinheiro. Inclusive, ela reclamou bastante numa conversa que nós tivemos, numa live que a gente teve sobre homeschooling. Ela reclamou da falta de recursos, mesmo assim, não sendo de uma família rica, não sendo de uma família de classe média alta, uma família comum, uma família normal. Os pais não são professores. Ela conseguiu desenvolver, por iniciativa própria, 3 anos de educação em casa. Então, uma outra mentira em torno desse assunto é que é uma modalidade educacional voltada apenas para os ricos. Inclusive, os ricos nem costumam aderir. Segundo as pesquisas realizadas nos Estados Unidos, a maior parte das famílias que pratica educação domiciliar, de 35% a 40% dessas famílias, são famílias de classe média, ou seja, pessoas que ganham um salário mediano, que têm uma vida de qualidade média, ou seja, não são ricos. Os ricos preferem pagar tutores ou colégios caros para os seus filhos. Então, muitas mentiras em torno desse tema, né, que precisam ser esclarecidas. É uma modalidade de ensino que precisa ser conhecida. E se você, pai ou professor, está nos assistindo aqui, mas não tem condições de tirar o seu filho da escola, né? Você que é pai, não tem condições, você tem que trabalhar, isso tudo compreensível. Mesmo assim, você precisa entender que a educação ainda é uma obrigação sua. A educação dos seus filhos ainda é uma obrigação sua. Você precisa, no mínimo, praticar um acompanhamento em casa. E se você resolver fazer esse acompanhamento em casa, existe na internet uma infinidade de materiais gratuitos e de pessoas, de mães, de professoras que disponibilizam isso. Inclusive, como eu já disse, o próprio MEC, com o programa de literacia familiar, disponibilizando e-books gratuitos e materiais gratuitos para você alfabetizar seu filho em casa. Então, se você não tem condições de tirar seu filho da escola, porque para você a escola cumpre uma função quase de creche, eu tenho que deixar o meu filho lá para poder trabalhar, pelo menos faça um acompanhamento em casa. Às vezes é isso que acontece. Aqui em Moinhos acontece muito isso. As pessoas trabalham o tempo todo, o tempo inteiro. 12 horas, 8 horas e não tem como. Exatamente. Mas aí nesse caso a educação dos filhos passa a ser no contraturno. Quando você chega em casa, no mínimo você tem que conversar com seu filho. E aí, meu filho, como é que foi na escola? Está com dificuldade? Mínimo, né? Toda vez que o pai não cumpre seu papel, alguém vai ocupar esse lugar. E eu quero deixar esse aviso bem importante pro pessoal. Depois que vocês terminarem de assistir o nosso podcast aqui, você digita aí no YouTube: nós perdemos nossa filha. Só digita isso: nós perdemos nossa filha. Você vai ver um vídeo com fundo preto igual esse e uma senhora de cabelo escuro chorando. Tem um vídeo de 30 minutos contando o que aconteceu na família dela por influência da escola e do professor na vida do filho. Então acompanha isso.